Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Pamela Rocha e hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito transformadora que Deus falou comigo hoje e eu ainda tô processando ainda, né? Esse entendimento que Deus tá me dando tá em João 8, né? Eu acredito que muitas pessoas já conheçam essa palavra porque ela é bem famosa, né? E diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente ao templo, onde o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensinar o povo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de ter uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no dedo começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele e perguntou: Pôs-se em pé e perguntou à mulher: Onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então declarou Jesus: Eu também não a condeno. Vá e abandone sua vida de pecado. Eu, lendo essa palavra, eu fiquei muito surpreendida, porque eu fiquei pensando primeiro, né? O que é que Jesus estava escrevendo no chão, né? A Bíblia fala que ele escreveu ali no chão, mas o que ele escreveu no chão, ela não fala, né? Então, eu fiquei pensando, ele naquele tempo de acusação ali que os fariseus estavam querendo acusar ele, acusar a mulher e tudo, ele não abriu a boca. Ele simplesmente ficou em silêncio e foi escrever no chão. Eu acho que aquilo foi um tapa na cara tão grande para aqueles homens que eles não tiveram nem a capacidade de julgar, né? E muitas vezes a gente também julga as pessoas, né? Então, eu acho que Deus está falando com a gente para que a gente tenha mais a capacidade de se colocar no lugar do outro, sabe? De entender o que o outro tá passando. Às vezes é fácil a gente apontar o dedo e falar que o outro errou, mas a gente não se coloca no lugar do outro para pensar que se fosse nós no lugar do outro, a gente também faria o mesmo ou pior. Então, esse é um dos pontos. O segundo ponto é que aquela mulher, mesmo estando em pecado, ela foi levada até Jesus pelas mesmas pessoas que acusaram ela. Então, muitas vezes, a gente acha que a gente está sendo injustiçado, a gente acha que a gente está sendo envergonhado sem motivo, mas não é sem motivo. Acredito que muitas coisas, eu digo pela minha vida mesmo, muitas das coisas que me envergonharam foram as mesmas coisas que me aproximaram mais de Deus. Então, Deus usa até as coisas ruins da nossa vida para que a gente se aproxime de Deus. Eu acredito que não foi a vontade de Jesus que aquela mulher fosse envergonhada daquela forma. Se ela foi pegada em adultério e levada até lá, talvez ela estivesse até nua. A Bíblia não fala, não entra em detalhes, mas ela tinha acabado de ser surpreendida em adultério, então ela devia estar em situações bem envergonhadas, assim. Mas
o que eu acho lindo é que Jesus não expõe aquela mulher. Ele faz aquelas pessoas que acusaram ela, se colocar no lugar dela, para que ela fosse absolvida, fosse curada, fosse salva. Ele simplesmente diz para ela: onde estão eles? Aqui no final. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou à mulher: onde estão eles? No versículo 10. Ninguém a condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus declarou: eu também não a condeno, vá e abandone sua vida de pecado. Então Deus não nos condena, né? Eu escutei muito quando eu era criança que era assim: cuidado, Deus castiga. Mas eu não acredito que Deus castiga, não. Deus é Pai de amor. Ele permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida, mas não que seja vontade dele. Então, hoje, com essa palavra, eu entendo isso. Eu entendo que Deus, ele tem um amor tão grande por nós, que até, mesmo ele sendo Deus, podendo nos acusar, ele simplesmente nos ama porque o amor dele lança fora todo medo. O amor dele nos liberta. O amor dele nos restaura e nos constrange a mudar. Eu acredito sim que aquela mulher mudou. Assim como eu fiz muitas coisas na minha vida que foram erradas, que eu mudei pelo amor de Deus, sabe? Eu fui constrangida pelo amor de Deus. Não só porque, olha, Deus castiga. Não. Mas porque eu resolvi escolher o amor de Deus. Porque é muito melhor do que viver uma vida de esconderijo, uma vida de falsidade, uma vida de julgamento com os outros, porque às vezes a gente tá, como eu falei, a gente tá na posição de julgar os outros, de apontar o dedo pros outros, mas que a gente não seja aquelas pessoas que vão apontar o dedo, e sim que vão estender a mão para aquelas pessoas que estiverem precisando, que estiverem passando por situações difíceis. Amém? Então, um beijo, fiquem com Deus e compartilhe essa palavra com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, em nome de Jesus.